dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo uma excelente madrugada para você. Eu sou a Nicole Capassi e para mim é uma honra ter você junto com a Acton. Este curso ele foi elaborado pensando em você e na sua aprovação. E a gente tem certeza que você será o próximo inscrito no quadro da OAB e será uma alegria gigantesca compartilhar esse momento contigo. E modéstia à parte, você fez a melhor escolha para a sua conquista. Por primeiro, escolheu a Acton e depois o direito constitucional para a sua segunda fase. Eu tenho certeza que você não poderia estar melhor assistido. E gente, antes de tudo, vamos fazer um combinado. Pega o celular, coloca no modo avião e deixa ele de ladinho um pouco. Eu tenho certeza que o seu amigo, o chefe, o crush, eles podem aguardar um pouquinho, certo? Nós não queremos que nada retire a sua atenção neste momento primordial que é de preparação para a sua aprovação. Lembre-se, você já foi aprovado na primeira fase, yes! E agora falta só mais um pouquinho. Total atenção aqui em todas as aulas, porque eu tenho certeza absoluta que você vai passar dessa prova, tá bom? E para isso, para que você melhor se situe em como será o modelo do nosso curso, ele vai caminhar da seguinte forma. Nós destrinchamos todo o conteúdo do edital e realizamos um mix do conteúdo de direito material e direito processual. Por isso, as duas vertentes do direito vão caminhar de mãos dadas durante todo esse curso, de acordo com o seu conteúdo. A sequência das aulas você poderá acompanhar no nosso PDF, que vai estar disponível aqui na nossa plataforma, tá bom? Todo esse conteúdo você acompanha comigo, Nicole Capassi, e com os demais professores de Direito Constitucional aqui da Acton, que manjam tudo da área. Os meninos são feras. E são eles, os professores Rodrigo, Everton e o Felipe, que já já você irá conhecê-los. Então, bora lá! Mas antes de tudo, eu quero dar mais um conselho para vocês. Além de já deixar o seu celular no modo avião, eu aconselho que você separe para acompanhar essas aulas o seu caderno, as canetas e principalmente a sua Constituição. Então já separa o material que você vai utilizar no dia da sua prova, deixem separado aí o seu vademecum, porque também, gente, a OAB ainda é um modo raiz, ou seja, no dia você vai ter que escrever. Então, bora treinar essa caligrafia, porque eu sei que nos dias atuais a gente usa a tecnologia para tudo. Então é comum que todo o conteúdo esteja armazenado em aparelhos eletrônicos, seja no notebook ou no celular. Mas, como a OAB ainda é raiz, vamos treinar o lápis e papel na mão. Combinado? Então, separa tudo aí que a nossa aula já vai começar. Se você ainda não está com a sua Constituição do lado, pausa a aula e vamos lá para acompanhar tudinho ao lado da nossa magnífica Constituição, tá bom? Mas, afinal de contas, nós falamos tanto da Constituição para cá, Constituição para lá, mas afinal de contas, gente, o que é a Constituição? Bom, a palavra Constituição, ela pode ter vários significados, mas aqui, no âmbito jurídico, para a prova da OAB, o que a gente tem que ter em mente é que a Constituição, ela é a lei suprema. Olha aqui, a Constituição é a lei maior e toda legislação infraconstitucional lhe deve obediência. Se vocês notarem, aqui na pirâmide de Kelsen, a gente tem que a Constituição está acima. Significa que todas as demais normas que compõem o ordenamento jurídico precisam estar em consonância com a Constituição Federal, ou seja, todas as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, portarias, decretos, enfim, todo o ordenamento jurídico precisa estar de acordo com a Constituição Federal. E, gente, a Constituição, presta atenção nisso. Ela é um instrumento que organiza o Estado de forma jurídica e política, ok? E a nossa Constituição, ela possui uma estrutura.
E aqui a gente precisa saber que a nossa Constituição ela é formada por 3 partes. 1, 2, 3. É o preâmbulo, a parte dogmática, também chamada de normas centrais, ou o ADCT. Vamos lá, por aqui na tela. Preâmbulo, parte dogmática e o ADCT. E a gente precisa estudar toda a estrutura da Constituição e vem com a gente para a gente destrinchar a nossa lei suprema, tá? Por primeiro, gente, o preâmbulo é uma fonte de interpretação e por isso ele não possui normatividade e ele também não serve como parâmetro do controle de constitucionalidade das leis. Gente, às vezes durante a faculdade, enfim, o preâmbulo ele passa um pouquinho desapercebido. Mas, como eu disse anteriormente, ele é uma fonte de interpretação. Já parou para ler o nosso preâmbulo? Não, né? Então, vamos lá. Pega a Constituição que está aí do lado, vamos dar uma olhadinha juntos que vocês vão descobrir que o nosso preâmbulo é fantástico. Pegou a Constituição? Pegou, né? Então, vamos lá. Eu tô com a minha aqui. O preâmbulo diz a seguinte forma: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralistas e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Todo esse preâmbulo vai ser fonte de interpretação para todo o corpo da Constituição. Ou seja, se aqui a promulgação da Constituição já traz um preâmbulo em que nós, representantes do povo brasileiro, traz aqui diversos direitos, liberdade, segurança e bem-estar, não poderia conter o corpo da Constituição algo que diferente fosse, tá? Em relação a isso também, na ADI 2076, eu vou deixar aqui o número para vocês terem de referência, lá em 2003 já foi firmado pelo STF de que a Constituição é apenas a fonte de interpretação. Por quê? Ela não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, refletindo posições ideológicas do Constituinte. Então, gente, é claro, se a Constituição no seu preâmbulo consagra princípios democráticos liberais, ela não poderia conter em seu corpo princípios diversos, tá bom? Então, frisem que não contém um preâmbulo relevância jurídica. Combinado? Partindo do preâmbulo, que é uma fonte de interpretação, a gente passa a analisar a parte dogmática, as normas centrais, o corpo fixo da nossa Constituição. Gente, atualmente existem 250 artigos da nossa Constituição e que se referem à parte permanente. Significa dizer que o Constituinte, quando promulgou a Constituição, fez o texto para que durasse sem um prazo determinado de duração, de vigência. Logo, a parte dogmática vai continuar no texto constitucional até que normas constitucionais a revoguem, seja de forma total ou de forma parcial. Além disso, saindo do preâmbulo, corpo fixo, nós temos o ADCT. O ADCT, que é o Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, é aquele momento em que o Constituinte originário estabeleceu um conjunto de regras temporárias, transitórias, mas de cunho constitucional. Por isso que as normas do ADCT são normas de eficácias, via de regra, exauríveis com o tempo, que elas fazem justamente a passagem de uma antiga Constituição para uma nova Constituição,
tá bom? Um exemplo que a gente pode ter no nosso ADCT em relação a essas normas de caráter temporário é o artigo 3º. O artigo 3º determina o que foi a revisão constitucional, que foi um procedimento realizado 5 anos após a promulgação da nossa lei maior, pelo voto dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Vamos frisar aqui, gente, que esse procedimento pôde ocorrer apenas uma única vez e já foi feito lá em 93. Então é o seguinte, revisou, se não revisou, não revisa mais, tá? Só que é importante frisar que a nossa Constituição ela não é imutável, não significa que é porque não revisou que ela vai ser estática para sempre. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tá bom? Ainda que sobre a revisão, ela na época foi bem tímida. E agora a única forma de poder alterar a nossa Constituição vai ser por meio das emendas constitucionais. Então aqui, o que a gente tem que ter em mente é que o ADCT ele é composto por normas exauríveis, como a revisão que nós conversamos, ou por exemplo, a gente também pode citar o artigo 2º, que foi determinado a realização de um plebiscito para que a população escolhesse a forma, ou seja, a república ou uma monarquia constitucional e o sistema de governo, um parlamentarismo ou um presidencialismo que deveriam vigorar no país. Só que aqui é muito importante a gente frisar a diferença entre um preâmbulo e o ADCT. O preâmbulo é fonte de interpretação. No entanto, o ADCT ele é norma constitucional e o STF já decidiu na ADI 829 que o ADCT pode sofrer uma emenda e também serve de parâmetro de constitucionalidade das leis. Então, o que nós temos que o que diferencia o ADCT da parte permanente da Constituição é o seu caráter provisório ou excepcional das suas normas. Algumas normas do ADCT foram criadas para serem aplicadas de uma só vez, como, por exemplo, o caso do artigo 2º, que previu a realização de um plebiscito, ou no caso da revisão constitucional. Outras normas do ADCT, eles têm um prazo determinado de vigência, como, por exemplo, o artigo 76 do ADCT, que foi alterado recentemente por uma emenda constitucional de 93, uma emenda constitucional de número de ordem 93, lá em 2016, que prevê a desvinculações das receitas da União até 31 de dezembro de 2023. E aqui, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. Não existe hierarquia entre a parte dogmática e o ADCT. Não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Deixa eu mudar para cá. Porém, existem as normas constitucionais originárias e as secundárias, ou as derivadas. E aí você pode falar para mim, poxa, Ani, acabou de falar que não existe hierarquia entre as normas, e aí você me aparece como uma originária e uma secundária? Como assim? Vamos lá. Gente, quando nasce uma nova ordem jurídica, nasce uma nova Constituição, nós denominamos que o poder constituinte originário, ele cria essa nova Constituição e as suas normas gozam de presunção absoluta de constitucionalidade. Ou seja, gente, anota isso, as normas da Constituição, nascidas com a promulgação lá em 88, elas não podem ser declaradas inconstitucionais, porque, afinal de contas, não se declara a inconstitucionalidade de uma norma primária. Por outro lado, existem as derivadas, que são as normas que nasceram após 88 através das emendas constitucionais. E, juntamente com as normas infraconstitucionais, elas gozam de presunção relativa de constitucionalidade e, por isso, elas podem ser declaradas inconstitucionais. Elas nascem produzindo seus efeitos jurídicos, mas como a sua presunção é relativa, se for verificado alguma violação ao texto constitucional, nós temos que essa norma é inconstitucional. Resolvido? Agora então, feedback de tudo. Não existe hierarquia entre as normas da Constituição. No entanto,
nós temos as normas constitucionais originárias e as secundárias. As normas constitucionais originárias, elas nasceram com a promulgação da Constituição e não se declara a inconstitucionalidade de uma norma primária. No entanto, as normas constitucionais secundárias nascem com as emendas da Constituição e, se for verificado alguma violação ao texto constitucional, elas podem ser declaradas inconstitucionais. Combinado? Então tá bom, não vão confundir isso, pelo amor de Deus. Gente, então tudo bem, né? Até aqui nós já vimos que a Constituição ela é um instrumento que organiza o Estado, que é formado pelo preâmbulo, que não tem força normativa, pela parte dogmática, que tem 250 artigos e que pode sofrer emendas, bem como pelo ADCT, e que todo ordenamento jurídico deve obediência à lei maior. Também, aqui é importante nós frisarmos que durante muito tempo a lei maior era vista por este documento escrito apenas. Porém, atualmente existem outras normas que não estão expressas dentro da Constituição, mas que têm efeito de norma constitucional. E para isso é atribuído o bloco de constitucionalidade. Gente, o bloco de constitucionalidade são normas materialmente constitucionais, mas que formalmente não integram a Constituição. Hoje, a doutrina nos ensina que o conteúdo constitucional tem sido interpretado extensivamente e nós podemos citar os princípios que da Constituição decorram e os tratados internacionais que possuem status constitucional. Aqui para você poder anotar o que é o bloco de constitucionalidade. Um exemplo em relação aos princípios é que, ainda que implicitamente se decorrer da Constituição, ele vai ter esse status constitucional. Por exemplo, nos julgamentos do habeas corpus 119.941, em que o STF reconheceu que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É um princípio constitucional, ainda que não expresso na Constituição. Ademais, após a emenda 45, também fazem parte da Constituição os tratados internacionais de direitos humanos incorporados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Pega sua Constituição aí para a gente ver junto esse artigo. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. E um exemplo que a gente pode trazer sobre isso é a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, assinado em Nova York lá em 2007, que entrou em vigor no nosso direito brasileiro em 2009. Por quê? Porque por expressa previsão constitucional, aqui no artigo 5º, parágrafo 3º, que nós acabamos de ler, essa convenção internacional ingressou no nosso ordenamento jurídico brasileiro com força normativa constitucional. Então aqui, na nossa pirâmide de Kelsen, a Constituição está acima de todas as normas. Só que a Constituição não é esse instrumento único que nós analisamos. Se houver princípios que da Constituição decorram ou tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional, que seja aprovado da forma como diz o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, será norma constitucional, ainda que não esteja dentro desse corpo de 250 artigos. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula para a gente conseguir entender a estrutura da nossa Constituição Federal e a gente volta na próxima para conversar sobre os seus elementos e classificação. Até lá, bons estudos e revisem tudo!